Feliz de estar na casa do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Quem está feliz de ter vencido mais uma semana na presença de Deus? Podemos agradecer a Deus todos os dias, meus irmãos, pois é de fé em fé que nós batalhamos, é de fé em fé que nós prosseguimos, e é de fé em fé que a gente vai nos planos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Sem mais demora, vamos abrir a palavra do Senhor. Aleluia. O livro do profeta Jeremias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 29. Eita glória. Aleluia. Glória a Deus. Do verso 11 ao verso 13. Aleluia. Meus irmãos, antes de falar a palavra do Senhor nessa noite, o Senhor, Ele é tremendo, o Senhor, Ele é fiel. Quando o Senhor traz o pastor Diogo para trazer essa palavra nessa noite, a gente vem compreender que os planos do Senhor, eles são tremendos. A gente tem que compreender que o Senhor tem pressa nessa igreja. A gente tem que compreender que o Senhor tem pressa em colocar os seus planos em prática. Aleluia. A gente tem que compreender que o Senhor tem pressa em nos colocar para trabalhar. Aleluia. Pois a promessa é grande, a promessa do Senhor para nossas vidas é grande. A promessa para nossas vidas, ela é tremenda, ela é fervorosa, ela é tremenda, mas a gente tem que compreender. E quando o Senhor traz uma palavra dessa nesta noite, quando o Senhor traz um testemunho tremendo nesta noite, é porque o Senhor tem muito mais para se fazer. Aleluia. Glória a Deus. Mas a gente tem que compreender que a gente tem que largar um pouquinho os nossos planos em alguns momentos e colocar os planos do Senhor em prática na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscardes de todo o nosso coração. Aleluia. 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 Pode tomar assento nesta Glória a noite. Deus. Aleluia. Santo Deus, Senhor. Aleluia. Antes de começar a ministrar a palavra do Senhor, eu quero que a gente venha compreender o maior plano do Senhor, o maior pensamento para o Senhor na nossa vida é o pensamento de salvação. É o plano de salvação, é o princípio de tudo. Se a gente não se encaixar no princípio do que o Senhor tem para a nossa vida, se a gente não compreender primeiramente o que o Senhor quer para a nossa vida, que é a salvação, que é a nossa eternidade com Cristo Jesus. A partir do momento que a gente compreende isso na nossa vida, a partir do momento que a gente compreende que há algo a mais do que a gente está nessa terra, a partir do momento que a gente compreende que Cristo morreu na cruz do Calvário, não é para os planos terrenos somente, mas também para o plano celestial, para um plano que é espiritual, um plano que é eterno, a gente sim daí vai compreender os planos de Deus para a nossa vida. Mas primeiramente a gente tem que compreender que o plano de Deus, primeiro de tudo, é para a salvação. Aleluia. Se a gente não confessar Cristo primeiramente como único Senhor e Salvador da nossa vida, a gente não vai compreender o plano de Deus para a nossa vida. Mas como é que eu compreendo isso? Ouvindo a palavra do Senhor, compreendendo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, confessando o Senhor de todo o coração, Cristo, para assim a gente compreender os planos de Deus nesta terra. Mas antes de tudo isso, a gente tem que compreender o plano de salvação. Amém? Então que nesta noite a gente venha compreender o plano de Deus. A palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 55, no verso 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Glória. Meus irmãos, quando a gente vê esta palavra, a gente sabe que todos nós temos nossos pensamentos para a nossa vida, a gente sabe que todos nós temos planos nessa vida, a gente sabe que a gente tem planos desde o momento que a gente compreende ali na nossa adolescência, partindo para a nossa juventude, a gente começa a ter compreensão da nossa vida nesta terra, a gente compreende que a gente começa a fazer planos nesta terra, planos para ter uma família, planos de fazer uma faculdade, planos da gente fazer, de ter um trabalho, planos da gente ter uma família, planos da gente ter uma vida próspera nessa terra, planos da gente ter uma vida tranquila nessa terra.
Todos nós compreendemos que a gente quer, é do homem, é da gente, ter o melhor nessa terra. Mas a gente tem que compreender que o plano do Senhor ele é muito maior para a nossa vida. A gente tem que compreender que os planos de Deus são muito mais perfeitos para a nossa vida. E nessa noite o Senhor quer falar que às vezes a gente se frustra em algum momento da nossa vida. Talvez hoje o irmão ou a irmã está frustrado porque os seus planos talvez não estejam alinhados com o teu propósito, com o teu começo lá na tua caminhada, lá na tua juventude. Você fez planos, mas chegou neste momento da caminhada, você começa a ficar frustrado, você começa a entender que você começa a entrar numa, como é que eu posso dizer para os meus irmãos, numa tristeza no seu coração, porque a vida vai passando, assim como o pastor Diogo trouxe nesta noite. A vida passa como um piscar de olhos. Ontem a gente tinha 15 anos, depois a gente chegou nos 20, hoje talvez já passamos dos 30, chegamos nos 40, nos 50, olhamos para trás. Será que a gente conseguiu colocar nossos planos em práticas? Será que os nossos planos realmente estavam de acordo com o propósito de Deus nas nossas vidas? E nessa noite a gente vem compreender, meus irmãos, que a frustração ela não vem para nos abalar. A frustração ela não vem para nos tirar o foco nesta vida. Às vezes a frustração vem para nos colocar no eixo novamente. Às vezes a gente está na presença, a gente está fazendo a nossa vida, a gente está na tristeza, a gente está compreendendo que a vida vai passando e que a gente não conseguiu cumprir os nossos planos. Mas eu vim dizer nesta noite que nunca é tarde, meus irmãos. Nunca é tarde da gente buscar a presença do Senhor. Nunca é tarde da gente ouvir a palavra do Senhor e compreender que talvez os nossos planos não eram os planos do Senhor. Aleluia. Nunca é tarde da gente compreender que os planos do Senhor ele é muito melhor. Talvez o nosso plano para essa vida, talvez ele fosse um plano bom. Talvez ele fosse um plano de amor. Talvez ele fosse um plano de família. Talvez ele fosse um plano realmente próximo, um plano de ajudar o próximo. Mas que a gente venha compreender que se esse plano ainda não se foi colocado em prática, se esse plano ainda não saiu do papel, você está frustrado, você não conseguiu concluir a tua faculdade, você não conseguiu chegar aonde você quer chegar no teu trabalho, você não conseguiu adquirir a capacidade profissional ainda. Talvez é porque Deus tem um plano muito maior para a tua vida. Então, nesta noite que a gente veio compreender que tudo que passou, nada é inútil, mas tudo é aprendizado. Aleluia. Tudo é aprendizado para a nossa vida, para que a gente venha compreender e colocar os nossos caminhos nas mãos do Senhor. Porque como a palavra de Deus diz, o plano dele para a nossa vida é perfeito. O plano do Senhor ele é perfeito, assim como o pastor Diogo falou hoje, nesta noite, neste altar. Quem quer voltar para trás? Quem quer voltar de onde o Senhor me tirou? Ninguém quer, meu irmão. Se o Senhor colocou aqui hoje é porque é só o começo. Aleluia. É só o começo de uma transformação, é só o começo dos planos do Senhor na sua vida. Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Em algum momento lá na minha caminhada lá atrás, eu tinha um plano na minha vida, de que eu tinha um plano, sabe aquele plano? Eu sempre falei, eu quero trabalhar só até os 40 anos. Eu quero conquistar a minha independência financeira até os 40 anos. Isso era um plano meu de juventude. Eu quero conquistar uma profissão. Eu quero, mas não foi pelos estudos, meus irmãos. Porque nos estudos eu falei muito. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor colocou uma profissão abençoada na minha mão. Aleluia. Eu só tenho que agradecer a Deus. Louvado seja Deus. Mas eu venho compreender, hoje, com meus 35 anos, que talvez esse não era o plano de Deus. Talvez o plano do Senhor, como Ele tem levantado profetas na minha vida, como Ele tem levantado profetas na minha casa, na minha família, assim como Ele tem levantado, toda vez que alguém entrega a vida para Cristo Jesus, não demora muito a Deus falar com você. Quando você entrega a tua vida para Cristo Jesus, Deus ele começa a colocar a vontade dele na tua vida através dos profetas. Ele começa a levantar profetas na tua vida, ele começa a falar e colocar os planos dele para a tua vida. Aí você começa a compreender que os planos do Senhor ele é muito melhor para a nossa vida. Aí a gente começa a compreender que o plano do Senhor ele é celestial. O
O plano do Senhor ele é trazer o sustento todo dia para a nossa casa. O plano do Senhor é não deixar o justo mendigar o pão. O plano do Senhor é não deixar ninguém perecer nesta terra. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz: se a gente for fiel, a gente comerá o melhor desta terra. Mas esse não é o melhor plano, não é a melhor esperança, não é a melhor promessa. A maior promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é conhecer a face do Senhor. É muito maior do que muito maior do que a salvação. É muito maior do que a salvação, porque a gente vai conhecer o Criador da salvação. Nós vamos conhecer a face do nosso Senhor. É muito maior a promessa quando a gente compreende. Quando eu entreguei a minha vida para Cristo Jesus, que eu comecei a estudar melhor, a gente ia, a palavra do Senhor tinha um entendimento lá atrás, porque a gente cresce num berço evangélico, a gente ouve a palavra do Senhor, a gente escuta, mas a gente nunca coloca em prática, porque a carne ainda está imperando. O Senhor ainda está colocando algumas coisas na nossa vida para que a gente venha ter um testemunho, talvez lá na frente, para ministrar a palavra do Senhor. Mas quando a gente coloca a nossa vida em Cristo Jesus, quando a gente vem na frente desse altar, entrega a nossa vida para Cristo Jesus, quando a gente reconhece Cristo como um suficiente Salvador da nossa vida, a gente começa a compreender o plano de salvação celestial. A gente começa a compreender que o que nos espera lá em cima é muito maior. A gente começa a compreender que a gente somos só peregrinos nessa terra, que só estamos de passagem aqui, que o que o Senhor tem para nós é muito maior. Lá não haverá dor, lá não haverá contento, lá não haverá discórdia, lá não haverá separação, porque Deus vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ele não vai buscar placa, ele não vai voltar a buscar placa, como a minha avó sempre me dizia. A minha avó sempre me dizia: meu filho, busque uma igreja, congregue. Ela nunca mandou buscar a igreja dela. Ela só falou: Jesus, quando voltar, ele não vai voltar a buscar a placa de igreja, ele vai voltar a buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E lá em cima não haverá separação. A separação vai ser no dia do juízo, onde será separado os bodes das ovelhas. Essa será a única separação, mas depois disso todos estarão na presença do Senhor na eternidade, de eternidade em eternidade, na presença do Senhor. Glória a Deus. E quando eu compreendi isso, meu irmão, Aleluia. eu compreendi o quanto meu plano era pequeno. Eu compreendi o quanto que minha mente era pequena. Eu compreendi o quanto nós estamos fechados numa bolha. Eu compreendi o quanto nós estamos fechados numa bolha nesta terra, que a gente não consegue compreender quando a gente está na presença do Senhor. Em alguns momentos a gente se enche do Espírito Santo de Deus, a gente se enche da presença do Senhor, a gente sente uma presença, a gente sente uma glória tão grande, pois ela nem se compara com o que o Senhor tem preparado para nós na eternidade. É muito maior, aleluia. Aleluia, Senhor. Lá é perfeito, meus irmãos. Lá será perfeito, meus irmãos, é perfeito. O Senhor é perfeito. Mas só que a porta é estreita, o caminho é estreito, a caminhada é estreita, a caminhada de renúncia, a caminhada de sacrifício. Porque a palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém conhecerá a face do Senhor. Ninguém conseguirá compreender o plano do Senhor. Ninguém verá o plano do Senhor se não buscar a santificação nesta terra. Ninguém verá a face do Senhor se não andar na porta estreita. Ninguém verá a face do Senhor se não colocar a palavra do Senhor em prática na nossa vida. Aleluia. O que adianta, talvez a gente às vezes a gente lê a palavra do Senhor, mas muitas das vezes tudo impede para que o Espírito Santo venha trazer entendimento da palavra. Às vezes a gente abre a palavra do Senhor por abrir, talvez para bater cartão na presença de Deus, talvez só para dizer: Pai, a minha parte eu já fiz hoje, eu abri a palavra do Senhor.
Mas quando tu abre a palavra do Senhor sem pedir direcionamento do Espírito Santo de Deus, quando tu abre a palavra do Senhor para falar com Deus, para compreender, sem dobrar o joelho, sem pedir entendimento, meu irmão, tu não compreende, aí tu começa a ler a palavra, mas tu não coloca ela em prática. Aí quando a gente está dentro da casa do Senhor, a gente vem aqui, ouve a palavra do Senhor, a gente em casa estuda a palavra do Senhor, mas quando a gente não busca intimidade com o Espírito Santo de Deus, quando a gente não busca comunhão com o Espírito Santo de Deus, a gente não consegue colocar em prática o que está escrito aqui. E quando a gente não consegue colocar em prática o que está escrito na palavra do Senhor, a gente começa também a enfraquecer na presença do Senhor. Aí o velho homem ele quer voltar, aí a carne ela já começa a gritar, porque sem a palavra do Senhor, é a palavra do Senhor que liberta, é a palavra do Senhor que restaura, é a palavra do Senhor que capacita, que impulsiona e que nos faz compreender os planos do Senhor para a nossa vida. Mas só que a palavra de Deus diz que sim, é a graça do Senhor nos concede a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento. Não adianta de nada a gente decorar a Bíblia, ler a Bíblia 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes do começo ao fim, se não tiver comunhão com o Espírito Santo de Deus. De nada adianta, meu irmão, porque é o Espírito Santo de Deus que traz a compreensão, é o Espírito Santo de Deus que traz o entendimento. Aleluia! Quem escreveu foi Deus. O personagem é Cristo Jesus. E quem que traz o entendimento é o Espírito Santo de Deus. E se a gente não pedir o direcionamento do Espírito Santo de Deus, todas as vezes a gente não compreende os planos de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente está perdido em algum momento na nossa caminhada, dentro da igreja até. A gente está frustrado, muitas vezes, e quer abrir a palavra do Senhor, mas não consegue compreender. Esses momentos a gente tem que compreender nessa noite que o Espírito Santo de Deus está dizendo: meu irmão, está faltando joelho, está faltando joelho para nós. Os planos de Deus para essa congregação, quando a gente volta lá no início desta palavra, ao qual no capítulo 1, que diz assim, lá no verso 4, a palavra do Senhor veio a Jeremias, que é o autor desse livro, dessa passagem. A palavra de Deus veio a mim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno eu já o conhecia, e antes de você nascer eu consagrei e constituí profeta às nações. Tem profeta nessa igreja nessa noite. Então glorifica o nome do Senhor. Quando eu estava meditando naquela cadeira, eu olhei que tem uma irmã nessa noite que está grávida. E me veio essa palavra: meu irmão, assim como aquela criança está naquele ventre, já tem um plano para ele. O Senhor já o conhece. O Senhor mesmo antes dela saber, o Senhor já tinha um nome para essa criança. Antes dela saber dessa criança, o Senhor já sabia os planos, já tinha um plano completo. Aleluia. E a gente tem um propósito nessa vida de constituir família. E o plano do Senhor é colocar uma família na nossa mão para o quê? Para que essas crianças venham crescer nos caminhos do Senhor. Porque elas não são só a igreja do futuro, ela é a igreja do presente. Assim como o pastor falou no culto de jovens para mim, aleluia, eu sempre falo isso, eu sempre vou falar. Dentro de uma congregação, para mim a parte mais importante é o jovem. Glória a Deus. Eu sempre falo, é o jovem, porque é ali que o inimigo vai investir, é ali que está sendo formado o obreiro, ali é que está sendo formado o diácono, ali é que está sendo formado o presbítero, o pastor, o profeta, aleluia, o evangelista, aleluia. Ali, uma igreja, se é um ministério, que o jovem não estiver saudável, não tem crescimento, porque eles têm força, eles têm vigor. A palavra do Senhor diz que o vigor está no jovem, o vigor está no jovem, o vigor evangelístico está no jovem, é ele que tem vigor, é ele que tem força, é ele que tem vontade, é ele que tem vontade de aprender. Então a gente tem que colocar esse entendimento. Quantas vezes a gente veio aqui, muitas vezes eu já ouvi a líder dos jovens falar:
Quantas vezes viemos visitar os jovens no culto de sábado? Como é que a gente quer que a igreja compreenda o crescimento, a gente quer compreender o propósito de Deus na nossa vida, nesta congregação de 12 portas, se a gente não está valorizando os jovens? Quantas vezes você que tem jovem na sua casa, quantas vezes você veio no culto de jovens com seu filho, aleluia? Quantas vezes você valorizou o jovem? Quantas vezes você se colocou realmente de joelho no chão? Pai, levanta esses jovens, aleluia. Levanta esses jovens como obreiro na tua casa. Levanta esses jovens como evangelista na tua casa, pois eu tenho um plano com eles. O Senhor tem planos com eles, e o plano de crescimento são 12 portas, pastor. São 12 portas, meu Pai, são 12 portas. E somos nós, meus irmãos. Talvez as outras portas vão demorar 5, 10, 15 anos, a gente não sabe. Mas os planos do Senhor já estão em prática. Aleluia. Os pastores já estão sendo formados. Os obreiros já estão sendo formados. O plano do Senhor já está correndo, meu irmão. A porta não se abriu, mas no espiritual já foi concretizado. No espiritual já se abriu as 12 portas. No espiritual as 12 Kombi já foram compradas, talvez 12 ônibus, a gente não sabe a vontade do Senhor. No espiritual já se concretizou tudo, meu irmão, mas a gente tem que se colocar de joelho e compreender que é agora que estão sendo formados. É agora que está sendo formado o futuro presbítero, o futuro pastor. É agora, quando eu vejo meu filho falando do amor de Jesus para os seus amiguinhos, eu compreendi. Eles não são a igreja do futuro. Eles são a igreja do presente, porque eles falam numa, aleluia, eles falam numa pureza de coração tão grande do amor de Jesus. Aleluia, Jesus. A gente tem que se espelhar nas crianças. Aleluia. É muita pureza. É muita pureza esse coração que a gente tem que almejar. Aleluia. Porque o reino dos céus são dos pequeninos, são dos corações dos pequeninos. E se a gente não alcançar este coração puro, este coração reto, este coração que são os pequeninos, a gente não vai ver a face do Senhor. Se a gente não começar a dobrar o joelho no chão e pedir, Pai, quebra o ego, quebra o orgulho, quebrando o meu coração. Assim como o apóstolo Paulo falava, miserável homem que sou na tua presença, aleluia, eu não sou merecedor, mas a graça me alcançou. A graça te alcançou, que você venha compreender, meu irmão, que não é por mérito, não é por merecimento. Os planos do Senhor para a tua vida não é porque você é merecedor. Pelo contrário, nós somos tão pecadores na presença de Deus que, se não fosse a graça do Senhor, a gente era exterminado no mesmo momento. A ira do Senhor, ela ia vir a todo momento, porque nós somos pecadores. Mas em Cristo Jesus fomos lavados. Em Cristo Jesus nós fomos lavados, aleluia. E hoje a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 12, que já não há mais, capítulo 8, que já não há mais acusação. Para quem está em Cristo Jesus, porque Ele lavou os nossos pecados. Ele lavou os nossos pecados no sangue carmesim. A gente tem que compreender que esse sangue é precioso, meu irmão. Quando a gente está ceando, quando a gente está fazendo memória do Senhor, a gente tem que compreender que esse sangue é precioso. Este sangue é precioso, glória a Deus. Não há preço que pague, meu irmão. Não há valor que pague, não há dinheiro que pague o preço na cruz do Calvário. Não é por mérito, meu irmão, você não merece nada, eu não mereço nada. Nós não merecemos nada, não é por mérito, é pela graça, somente pela graça. Aleluia, que a gente venha compreender nesta noite que é pela graça que a gente foi salvo. É pela graça que a gente foi alcançado. É pela graça que os planos do Senhor nos alcançou. E é pela graça do Senhor que os planos do Senhor querem alcançar aqueles lá fora. É pela graça do Senhor que Ele nos capacita. É pela graça do Senhor que Ele nos coloca na presença. É pela graça do Senhor que Ele nos impulsiona. É pela graça que Ele nos dá a compreensão da palavra. É pela graça, somente pela graça que Ele nos coloca pregando a palavra do Senhor lá fora. Aleluia. É pela graça que Ele nos capacita de ministrar a palavra. Muitas das vezes eu me vejo na presença do Senhor Pai,
Quando fazemos visitas, Senhor, eu não tenho palavra nesta tarde. Eu não tenho palavra, Senhor, o que eu vou falar para este povo. O que eu vou falar para essas pessoas da família. Pois sabemos que eles estão precisando, é porque não é só o físico, mas também o espiritual. Aleluia, Senhor. Não é só o alimento físico, a gente compreende que o alimento físico ele é uma porta. O alimento físico ele é uma ponte que o Senhor colocou nas nossas mãos, aleluia, para alcançar essas famílias. O alimento físico ele é uma oportunidade que o Senhor nos deu pela graça de levar a palavra do Senhor, aleluia. E muitas das vezes eu me pego na presença do Senhor, Pai, hoje eu não tenho palavra, eu só vou levar o alimento. Eu só vou levar o alimento, Senhor, então leve. Leve o alimento, mas não é a tua vontade que impere a minha vontade. Glória. Quando nós chegamos lá, começamos a entender, a compreender a necessidade da família. Primeiramente, o Senhor nos dá estratégia, Ele é o Deus de estratégia. Meu irmão, não tenha medo, porque você não tem capacidade. A gente não tem capacidade nenhuma de falar a palavra do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que capacita. Glória. Muitas das vezes eu e minha esposa fomos visitar. Pai, hoje é só o alimento físico. O Senhor não, amém, pode levar. Mas a última palavra vem do Senhor. A gente se coloca na casa dessas famílias, meus irmãos, para vocês compreenderem o quanto que Deus ele é maravilhoso. Para vocês compreenderem o quanto que Deus ele é tremendo, Ele é fiel, Ele é poderoso. A gente se coloca, a gente começa a ouvir a história da família. A gente começa a entender a necessidade que o Senhor começa a trazer. O Senhor começa a trazer ali na palavra, não, tu vai falar isso, tu vai falar isso, tu vai falar aquilo. Glória. Tu vai falar aquilo, tu vai abrir aqui, tu vai falar daquilo. Às vezes, meu irmão, a gente sai de casa sem preparação nenhuma. A gente sai de casa sem versículo nenhum. A gente sai de casa sem palavra nenhuma. Mas é o Espírito Santo de Deus que quer falar na hora que Ele quer. Muitas das vezes vi testemunho neste altar e em outros altares. O Espírito Santo de Deus confirmou a palavra no altar, meu irmão. É porque o Senhor, é Ele que é dono do altar, é Ele que é soberano, é Ele que é dono da palavra, é Ele que é a palavra. Então quando Ele quer falar, Ele vai confirmar na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, aonde você estiver, é Ele que vai falar, não é você, meu irmão. Só se coloca na presença, se coloca nos planos do Senhor, se coloca na brecha. São 12 portas para encerrar nesta noite, são 12 portas, meus irmãos, e somos nós, é o Senhor que está levantando uma igreja. O Senhor está levantando futuros pastores, profetas, evangelistas, mas se não tiver evangelista, não tem como essa igreja crescer. A gente tem que ser evangelista, a gente tem que pregar a palavra do Senhor todo dia. Não é só o altar, não é só o altar que serve para pregar, não é só aqui que serve para pregar, mas é todo dia, é todo momento, é no teu trabalho, é onde você estiver. Às vezes você está lá no hospital, numa enfermidade, meu irmão, você está passando uma dor, mas você olha para o lado, ali tem uma pessoa pior. É ali, é esse momento que o Senhor quer falar, é nesse momento que o Senhor quer pregar, é nesse momento que o Senhor quer te usar, meu irmão, é naquele momento. Pois quando a gente está na dor, é ali que a glória do Senhor é exaltada, é ali que o Senhor ele levanta o profeta, é ali que o Senhor levanta o evangelista. É no momento que a gente está com dor. O apóstolo Paulo passou por tudo nesta terra, passou por tudo nesta terra. Quanto mais ele fazia a obra do Senhor, mais ele sofria perseguição. Quanto mais ele fazia a obra do Senhor, mais ele era humilhado. Quanto mais ele fazia a obra do Senhor, mais ele era apedrejado. Mas era ali que o Senhor usava, era ali que o Senhor curava, era nesses momentos que o Senhor trazia as cartas. Uma das cartas mais lindas foi escrita na prisão, aquela passagem que fala do amor, se eu não me engano tem em 1 Coríntios capítulo 13, né? Que fala do amor. Foi escrito numa prisão, meu irmão, foi escrito numa prisão, não foi escrito no conforto da tua casa, não foi escrito no escritório, não foi escrito na frente do mar, na praia, vendo a natureza do Senhor, a criação. Ela foi escrita dentro de uma prisão. Que você venha compreender nesta noite que talvez os planos que você tinha na tua vida não deram certo, é porque o Senhor tem algo maior para a tua vida. Nunca é tarde, meu irmão. Nunca é tarde de compreender os planos do Senhor.
Nunca é tarde de se colocar nos planos do Senhor, enquanto há fôlego é vida. Ezequiel capítulo 37, profetiza, filho do homem, aonde estiver ossos secos, para o Senhor ainda tem um plano, para o Senhor ainda tem um plano, ainda tem um plano em cima dos ossos secos. Para o Senhor nada é impossível. Lucas capítulo 1, verso 37, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Se você não conseguiu ainda colocar os teus planos em prática, nesta noite coloca no altar: Senhor, que os meus planos contigo venham se alinhar com o teu coração, que o meu coração nesta noite venha se alinhar com o teu coração, que o meu propósito nessa terra venha se alinhar com o teu propósito, porque antes da minha vontade que é falha, a tua vontade é perfeita e agradável. Que a tua vontade ela venha regir na minha vida, que a tua vontade ela venha regir na vida do meu irmão, que a tua vontade ela venha proceder na vida de cada irmão aqui nesta noite, que tu venha colocar as tuas vontades nas mãos do Senhor e que Ele venha colocar os planos dele na tua vida, porque Ele é fiel para cumprir. Aleluia. E nessa noite, meu irmão, a palavra do Senhor foi planos. Antes de tudo é o plano de salvação. Aleluia. Antes de tudo é o plano de salvação. Antes de qualquer coisa é o plano de salvação. Muitas das vezes Deus nos dá livramento quando a gente está no pecado. Deus Ele nos dá livramento, talvez quando a gente está lá fora ainda não reconhecemos Cristo. Mas é para este momento aqui agora. Porque Deus tem um plano para a tua vida, para a minha vida, para a vida de qualquer um que esteja nessa noite. E se você ainda não está em Cristo Jesus, meu irmão, esta é a noite, esta é a oportunidade, este é o momento. O Senhor tem pressa em colocar os planos dele em prática na tua vida. Glória a Deus. O Senhor tem pressa em colocar os planos dele que é perfeito em prática na tua vida. Que você venha compreender nesta noite, aleluia. Que quando você tem um encontro genuíno com Cristo Jesus, já nada mais importa nesta terra. Claro, a gente quer dar o melhor para nossos filhos, a gente quer dar o melhor para nossa esposa, mas quando a gente tem um encontro com Cristo Jesus, a gente compreende que os planos dele é perfeito. Nada falta, meu irmão, para quem está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Se você talvez passou por muitas necessidades lá fora no passado, é porque Deus ele não tinha oportunidade de estender as mãos para a tua vida. O Senhor muitas das vezes Ele nos coloca no processo quando a gente está em Cristo Jesus, mas é para crescimento espiritual. Mas Ele nunca vai deixar faltar o alimento na casa do justo. Mas o alimento falta na casa daquele que não é justo para com o Senhor. Aquele que não confessou a Cristo como o suficiente Salvador de sua vida. Ali vai faltar. E o principal de tudo é a presença. A presença é que falta. Mas nesta noite o Senhor quer colocar a presença dele na tua vida nesta noite. E é a oportunidade, meu irmão. É a oportunidade, minha irmã. Se coloque na presença do Senhor. Deixa Deus colocar os planos dele em prática na tua vida. Pois Ele é fiel. Ele é poderoso. Ele é tremendo. Ele é fiel. Aleluia. Ele é fiel. Glória a Deus. O que Ele fez na minha casa, na minha família, não tem palavra. Aleluia. O que Ele fez nesse ministério aqui não tem palavra para descrever. Glória a Deus. Não tem palavra. Quando a gente começa a compreender a história da fundação da igreja desde o princípio, a gente vê quanto que Deus é poderoso. Aleluia. E porta que Deus abre, ninguém fecha. E se Ele falou 12 portas vão se abrir. E os planos do Senhor estão em prática. Mas hoje Ele está querendo levantar novos profetas, novos evangelistas, novos missionários, novos pastores, novos diáconos, novos diaconisas, novos obreiros. É agora que o Senhor quer colocar em prática. Que você venha compreender nesta noite os planos de Deus para com a tua vida. Eu agradeço a oportunidade e as palmas são para o Senhor.